Olá, bom dia, boa tarde. O meu nome é Érica Oliveira, eu sou professora nos cursos de graduação de tecnologia no Centro Universitário UNA em Belo Horizonte. E meu nome é Ana Rosa Vidigal, sou professora nos cursos de comunicação e educação no Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, aqui na mesma cidade, no Brasil, e estamos juntas na apresentação desse projeto. E a proposta do nosso projeto é apresentar um trabalho que nasceu de uma parceria interinstitucional entre a UNA e o UniBH, que fazem parte do Grupo Ânima em Belo Horizonte. É importante a gente ressaltar que é uma proposta que se coloca como um projeto de extensão universitária. Significa que, a partir das nossas atuações em sala de aula com cursos de graduação, podemos ampliar essa atuação, e esse é o desejo e é o objetivo, para uma região como essa de Brumadinho, próxima a Belo Horizonte, em que houve esse acidente, essa tragédia ambiental, humana, ecológica e que atingiu muitas pessoas, muitas comunidades, não somente na morte dessas pessoas, no desaparecimento de algumas delas. Então foram 250 pessoas mortas e 20 ainda desaparecidas, numa tragédia que envolveu o rompimento de uma barragem, de uma grande mineradora no nosso estado, e que tem também projeção internacional, e que atingiu comunidades diversas, comunidades indígenas, ribeirinhas, a própria cidade e sua principal fonte de sobrevivência, que são as plantações e a agricultura. É importante ressaltar também que um grande elemento da cidade ou da região foi alterado, que são as águas, e a contaminação de uma forma geral do solo, da fauna e da flora. E em paralelo a isso também, Brumadinho é uma cidade que está na região metropolitana de Belo Horizonte, e é uma cidade que tem uma população muito grande, e ao mesmo tempo as pessoas se conhecem, né? Assim, é uma cidade que ainda traz um pouco dessa questão de cidade mais de interior, em que as pessoas são muito próximas. Então, a gente anda pela cidade, as pessoas, de um modo geral, tiveram perdas familiares, né? Então, às vezes, perderam familiares mais próximos e alguns perderam familiares um pouco mais distantes. E aí, a proposta do nosso projeto, ela vem no sentido de tentar prestar uma acolhida por meio da escrita, por meio da linguagem e por meio do uso da tecnologia, focado especificamente nos adolescentes e principalmente na questão das meninas, com esse intuito de fazer com que, por meio dessa escrita ou por meio de áudio, de vídeo, de uma linguagem, que elas possam falar sobre essa questão desse luto que elas estão vivenciando, por essa dor que elas sofreram ao perder um ente querido, ao perder um familiar querido, e algumas, em determinadas situações, perderam tudo. No sentido de ter perdido a casa, ter perdido a autonomia, ter perdido a sua dignidade enquanto ser humano. Seria interessante também ressaltar que esse projeto de extensão universitária, ele abrange duas instituições de um mesmo grupo educacional, e também ele abrange diferentes áreas do conhecimento. Então, nós temos a computação, a linguística, mas nós temos também outras áreas como administração, gestão, psicologia, ciências biológicas, engenharia, e que vão completar todo esse olhar multidisciplinar para essa mesma comunidade, de uma forma mais extensiva. Trabalhamos com alunos que são bolsistas e voluntários, então alunos de graduação que se disponibilizam para fazer esse trabalho fora da sala de aula, e é na perspectiva que nós temos de sala de aula ampliada, que você, numa proposta extensionista, de levar os conhecimentos para fora da sala de aula, né, fora dos muros da escola, e uma relação com a comunidade mais próxima e de compartilhamento de saberes.
Um outro foco interessante, importante para a gente ressaltar aqui, é que, como a Érica disse, a nossa perspectiva é de adolescentes e, no caso, o ensino médio. Da educação básica brasileira, o ensino médio compreende aproximadamente a idade entre 15 e 17 anos. E a nossa proposta é pensar a escola como um lugar extremamente acolhedor para ideias de multiplicação e de transformação de pessoas. Nós pensamos na escola com a sua função social, de acordo com o sociólogo Juarez Dairel, que vai ressaltar a ideia de um lugar onde adolescentes chegam com a sua experiência de vida, com os seus conhecimentos, e é um lugar onde os saberes serão circulares e que poderão ser multiplicados de uma forma positiva, assertiva e construtiva. Isso significa que, a partir do que a Érica disse, no trabalho com o luto, com a perda, a nossa ideia, como narrativas tecnológicas para compartilhar memórias afetivas, é de que, nesse momento, essas memórias sejam resgatadas e potencializadas de uma forma de legado para um futuro e para uma marca que a gente quer deixar no mundo. E como é que esse projeto está sendo desenvolvido? Nós estamos fazendo algumas visitas às escolas com o intuito de apresentar para as escolas a nossa proposta e tivemos uma receptividade muito grande por parte da direção e de professores da escola, justamente por ser essa possibilidade de auxiliar esse grupo de jovens que muitas pessoas às vezes não estavam levando em consideração diante de todo esse desastre que ocorreu. Então, nessa perspectiva, nós pensamos na forma e no conteúdo para se atingir um objetivo único, né? Que é essa produção autoral. A produção autoral por meio da forma tecnológica da mídia, de diferentes formatos midiáticos, a partir de uma escrita que resgata memórias afetivas. Então, a metodologia seria proporcionar ao longo dos encontros a oportunidade de se expressar e transformar essa expressão escrita em produtos midiáticos numa plataforma digital. O objetivo, como a Érica ressaltou muito bem, é que a gente consiga, para além dessa produção autoral, a possibilidade de ampliar esse horizonte de produções da escola, da turma, das pessoas envolvidas, dos professores, como multiplicadores. Nós trabalhamos numa sala de aula com poucas oportunidades de diálogo e de troca de conhecimento. E, no entanto, esse é um grande momento entre professores de potencializar os seus próprios saberes, né? De forma em ponte interdisciplinar e também num grupo grande, como esse que nós estamos trabalhando em Brumadinho, multidisciplinar, e observar como cada um pode contribuir com o aprendizado, o conhecimento uns dos outros. Nós participamos de uma formação promovida pelo Grupo Ânima, em que diferentes instituições, como a UNA, o UNBH, estiveram presentes. Nesse momento, com a troca desses saberes proporcionados por essa formação em 2018, diferenciada, porque houve uma parceria com a Universidade da Finlândia, nós pudemos nos encontrar e trocar essas ideias no sentido de pensarmos propostas em conjunto e de ação que pudessem potencializar esses conhecimentos que cada uma traz da sua área específica. Vale ressaltar que esse é um projeto que ele ainda está em andamento. Então, nós iniciamos com as atividades desse projeto em agosto de 2019 e esse projeto ele se encerra em dezembro de 2019. Diante do que foi apresentado, o nosso projeto ele se insere dentro aí dessa primeira conferência euro-americana para o desenvolvimento dos direitos humanos, principalmente nesse sentido de tentar promover essa autonomia, de tentar trabalhar essa questão da recuperação da dignidade humana e principalmente por ser focada nos jovens, nesse sentido de acreditar que são esses jovens que têm, na verdade, um papel muito importante na reconstrução da cidade de Brumadinho. Então, trabalhar essa questão do luto, trabalhar essa questão da perda é algo que tende a fortalecer essa comunidade jovem enquanto seres humanos, enquanto pessoas, para que essa dignidade ela possa vir
se fortalecer e posteriormente eles possam reconstruir e contribuir nessa reconstrução da cidade. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.